Boa noite, lindonas! Sejam bem-vindas à nossa live de oficina de recursos. Nessa live, nós vamos montar os recursos do Bom Pastor. É uma live para vocês conhecerem um pouquinho dos materiais, principalmente do PEC, se você nunca teve nenhum tipo de contato com os nossos materiais. Vale lembrar que hoje é a oficina de recursos e os recursos que eu vou estar aqui montando com vocês foram disponibilizados lá nos grupos, no formato de PDF, para quem está nos grupos, para quem quer se tornar as primeiras alunas aí do PEC, tá bom? Então, se você quer se tornar a primeira aluna, você precisa entrar lá no grupo. Lá no grupo já vai ter esse material para você e também é lá no grupo que você vai receber o link promocional para fazer parte da primeira turma, tá bom? Lindonas, vocês separaram o material de vocês? Eu não vou demorar muito nessa live porque vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não sou de ficar falando muito, eu gosto de já começar com conteúdo, começar com o assunto da nossa live, porque o nosso tempo ele é precioso, certo? Eu peguei aqui, ó, esse aqui é o roteiro. Talvez esteja aí pra vocês invertido, porque eu tô usando aqui a câmera frontal pra gravar. Então esse aqui é o roteiro. E, inclusive, no roteiro já tem aqui descrito o material que a gente vai estar utilizando, que é esse material aqui, ó, um pouquinho desse material, que é exatamente os materiais que eu já imprimi, alguns eu já montei pra gente não demorar muito nessa oficina, e eu vou fazer aqui com vocês agora, certo? Então, eu vou posicionar o celular, quem tá com o material já deixa separado pra gente montar isso junto. Para fazer a confecção desses recursos, nós vamos precisar das impressões dos recursos, vamos precisar aí da fita dupla face e vamos precisar também de tesoura e também de prendedores, né, pregadores, não sei como você chama aí na sua cidade. Então vai precisar de prendedores, pelo menos 4 prendedores. Separou esses materiais, vamos agora começar com o recorte das figuras. Por quê? No material, vocês vão perceber que as imagens elas estão assim, ó, cortadas. E aí a gente precisa juntar essas imagens, certo? Eu já juntei aqui para vocês verem, ó. Fica desse tamanho, é bem grandão, sabe? Ó, do Bom Pastor. Vamos fazer juntas? Vou virar vocês aqui um pouquinho mais para baixo, para vocês conseguirem visualizar. Certo? Ó, então a nossa folha, ela vai vir assim. Vocês vão precisar recortar uma rebarbinha que vai ter aqui, certo? E aí, nessa folha aqui, que tem esse espaço maior, vocês não vão recortar. Você vai pegar dupla face e vai passar nesse espaço aqui em branco. Por quê? Porque é esse espaço em branco que a gente vai utilizar para fazer a junção e deixar a nossa imagem maior. Olha como fica bem grande, fica um espaço bem bacana para a gente poder mostrar isso para as crianças, certo? Então, vai recortar a rebarbinha e vai colocar aqui o dupla face. Pode ser cola? Pode ser cola. Por que eu uso a dupla face? Porque é mais fácil, é mais rápido da gente fazer a montagem desse recurso, certo? Às vezes dá um probleminha de tirar a fita dupla face, mas vocês vão ver, conforme vocês forem usando esse tipo de material, vocês vão pegando o jeito aí. Pra colar, o que a gente precisa? A gente precisa encaixar uma figura na outra. Não encaixa logo assim, ó, por cima. Pega aqui o cantinho, posiciona, ó. E aí você, tá vendo essa parte que tá levantada? Vai colando devagarzinho, devagarzinho. Colamos devagarzinho, tá? Ó, coladinho. Uma figura já está pronta. Vou mostrar pra vocês aqui as figuras que eu já montei. Então, nós temos aqui a figura inicial, deixa eu posicionar mais pra cá. Ó, tá do lado contrário por conta da câmera traseira, tá bom? Então, aqui o Bom Pastor, pra gente começar a conversar com as crianças, fazer aquela conversa, né? Que a gente gosta muito da roda de conversa, perguntar o que é pastor, o que é ovelha, por que a ovelha precisa de um pastor, mostrar para as crianças que a ovelha não enxerga bem, ela não enxerga direito, certo? E aí tem o nosso versículo
que é esse daqui, Salmos 23:1, que é um versículo muito conhecido, para mostrar para as crianças que quem é o pastor dela? É Deus, é Jesus, tá bom? Então esse aqui é um material para memorização e aí começa a nossa história. E aí vocês vão perceber que tem o seu pastor aqui, ó. Mas cadê as ovelhinhas desse pastor? Nós vamos montar agora o material das ovelhinhas, que é esse material aqui, ó. Tem duas imagens igualzinha a essa, com 5 ovelhinhas e um curativo. Eu já cortei aqui uma ovelhinha e também cortei um curativo. Esse curativo, ele vai servir depois para mostrar para as crianças o cuidado do pastor com a ovelhinha que foi ferida. Então, já recortei aqui. Como é que faz para a gente fazer essa colagem aqui? Nós não vamos colar, nós vamos utilizar o pregador. Então, você vai pegar aqui o pregador com o auxílio da fita dupla face, você vai colar as ovelhinhas no pregador. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Vou pegar aqui a tesoura, vou cortar um pedaço da minha fita dupla face. E eu vou colocar aqui no meu pregador. Podem deixando perguntas que eu tô lendo aqui, hein? Tá gostando dessa live? Já encaminha para alguém. Encaminha para uma pessoa especial que te ajuda aí no Ministério Infantil, para ela conhecer o nosso perfil, para ela ser abençoada, assim como você também tem sido abençoada. Ó, coloquei aqui a fita dupla face e eu vou posicionar as ovelhinhas aqui, ó. Bem, tá vendo aqui? Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Bem pra cá, ó. Pra sobrar só um pouquinho de espaço do nosso prendedor. Posicionei. Pressiono um pouquinho e solto. Pronto. Por quê? Porque a nossa intenção aqui não é que mostre o prendedor, tá? É só pra gente conseguir depois encaixar aqui. Por quê? A gente vai colocar dessa forma aqui, ó. As ovelhinhas. Tá vendo? E aí a outra a gente coloca deste lado, ó. Tá certo? Eu não vou recortar essa daqui, mas como que eu fiz o recorte? Eu não recortei bem certinho, eu deixei uma margenzinha branca, porque é um pouco mais complicado recortar imagens assim. Então você vai recortar essa figura aqui para posicionar deste lado aqui, porque daí vai ficar as ovelhinhas deste lado e as ovelhinhas desse lado aqui. E aí eu vou te dar uma dica para vocês fazerem a contação de história. Vocês podem pegar a ovelhinha que tem o prendedor e pregar, colocar o prendedor, né, preso em alguma coisa ali do ambiente das crianças. Então, coloca ali no suportinho de lápis, ó, no suportinho de lápis. Porque daí você fala assim, o pastor tinha suas ovelhinhas, cadê ovelhinhas do pastor? E aí você deixa um tempinho para as crianças apontarem, tia, tá ali no porta-lápis. Aí você vai lá e pega as 5 ovelhinhas e coloca aqui. Ah, mas tá faltando ovelhinha? Procura aqui na nossa sala. Aonde que tá o resto? Cadê as outras ovelhinhas? Ah, tia, tá ali na estante. Aí você vai lá e pega as ovelhinhas e coloca aqui, tá bom? É uma forma das crianças participarem mais ainda dessa história, tá bom? Certo? E aí nós temos também o nosso pastor e a nossa ovelha. Por quê? Porque na figura, que eu vou mostrar pra vocês, na figura, que é essa daqui, ó, dos espinhos, tá vendo que não tem nenhuma ovelhinha? Por quê? A gente vai recortar essa ovelhinha maior e posicionar aqui nos espinhos, que foi aonde ela se feriu. E aí eu vou recortar aqui junto com vocês, bem rapidinho, pra gente poder colocar a ovelhinha, porque ela achou que ela ia conseguir sozinha, que do jeitinho dela era melhor, mas ela se esqueceu que ela é uma ovelhinha e a ovelhinha precisa de um pastor, porque a ovelhinha não enxerga direito, a ovelhinha não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas o seu pastor, que é Jesus, sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente. Eu tô falando dessa palavra onisciente porque vocês já são adultas, com certeza já sabem o que significa essa palavra, certo?
Ó, cortei aqui a nossa ovelhinha, que infelizmente decidiu tomar o seu próprio caminho e acabou se dando mal. Vou cortar aqui um pedacinho da fita dupla face, posicionar aqui no nosso prendedor, tirar, pra gente conseguir colar. Aí aqui a ovelhinha, você precisa pensar, como que eu quero que essa ovelhinha fique aqui? No meu caso, eu quero que a ovelhinha fique aqui no meio, então eu vou colar bem aqui no pezinho, ó. Colei no pezinho, porque daí eu consigo encaixar a ovelhinha na parte de baixo. Tá vendo? Consigo encaixar essa ovelhinha aqui aqui na parte de baixo, tá? E é legal você usar o prendedor porque ele fica meio parecendo que tá em relevo o recurso, tá? E aí eu vou cortar aqui o nosso pastor, que saiu a procurar a sua ovelhinha, deixou lá as 99 ovelhinhas e ele foi atrás da sua ovelhinha que tinha se perdido. Será que as 99 ovelhinhas não eram importantes? Claro que era, mas uma ovelhinha, uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Por isso o pastor deixou as suas ovelhinhas lá em segurança e foi em busca da ovelhinha que tinha se perdido, porque ela precisava do seu pastor. Tô recortando aqui o pastor. Percebam, lindonas, que eu não recorto certinho. Eu sempre deixo uma margenzinha. Por quê? Porque é difícil de... Ó, imagina se eu cortasse a mãozinha. Ia ser muito trabalhoso. E a gente não precisa recortar, a não ser que você queira, tá? Eu não recorto. Eu acho que fica até bonito quando a gente deixa uma bordinha branca. Dá um destaque. Ó, minha cachorra participando. Ó. Quem já conhece a Nina? Nina. A Nina é minha cachorra, ela é pincher. E tem hora que ela pega pra latir, tem que deixar latir, não tem que fazer. Nina. Ó. Recortei. Tá vendo? Como ele dá bastante voltinhas, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado pra não cortar aonde não deve, pra gente conseguir utilizar esse recurso, né? Cortar com calma. Não vai ter que imprimir de novo, vai ter que ter mais gastos e essa não é a intenção. Ó, cortei aqui o nosso pastor e vou fazer a mesma coisa. Como eu posicionei a minha ovelha aqui, eu preciso pensar, como que eu vou colocar o meu pastor? No meu caso, eu quero colocar o pastor deste lado. Por quê? A gente consegue ter aqui, ó, o espacinho adequado pra gente colocar o nosso prendedor. Vou cortar aqui o nosso dupla face. Lindonas que entraram depois. Essa é a nossa live, que é a oficina de recursos. Para as lindonas que já estão, que já querem ser alunas do PEC, elas já receberam o material dessa oficina de recursos. E essa live é realmente para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho, dos recursos e ver se realmente isso vai te ajudar, vai te abençoar. Afinal de contas, a gente precisa saber aonde a gente está investindo o nosso dinheiro, certo? Coloquei aqui o nosso pastor e vou colocar ele aqui do ladinho. Tá vendo? Olha só que legal. A gente coloca a ovelhinha e depois a gente vem com o pastor. E o pastor foi procurar a sua ovelhinha. Aonde estava a sua ovelhinha? A ovelhinha estava lá nos espinhos. E aí você encaixa aqui o pastor, tá bom? E aí o pastor pegou a sua ovelhinha e ela estava cheia de feridinhas. Ele começou a cuidar das suas feridas. E aí você vai pegar agora esse recurso aqui, que é os curativos, e aí sim você vai precisar da dupla face. Vai precisar colocar um pouquinho só da dupla face. Por quê? Porque é a dupla face que vai colar aqui no recurso, formando aí o curativo para realmente as crianças entenderem que o pastor cuidou daquela ovelhinha, que ela estava toda ferida, toda machucada, tá? Então daí você vai colocar aqui o curativo, ó. Por que coloca dupla face? Eu coloquei só um pouquinho. Por quê? Se você coloca muito pedaço de dupla face, quando você for tirar, se você colocar um pedaço muito grande, a dupla face, quanto maior a quantidade
mais forte ela fica. Então, se eu colocasse, imagina um pedação de dupla face aqui, quando eu fosse puxar, ia rasgar a minha ovelhinha. Então, você coloca um pedacinho menor, e aí você coloca aqui, e na hora de tirar, é mais fácil de tirar sem rasgar, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Lindonas, o nosso recurso tá praticamente finalizado. Agora, eu vou mostrar pra vocês a atividade. Eu vou mostrar pra vocês a atividade, que é essa atividade aqui, da ovelhinha. Como que vai funcionar? Você vai entregar essas duas partes aqui pra criança. Primeira imagem, ela precisa colorir essa ovelhinha. E aí é muito bacana porque tem bastante espaço. Então, essa parte de colorir pode ser com lápis, pode ser com giz, pode ser com guache, pode ser como vocês preferirem. E aí, depois que a criança colorir primeiro ela vai colorir, você vai pegar essa folha e vai entregar essa outra folha. Nessa outra folha, que tem só aqui o corpinho da ovelhinha, é onde a criança vai desenhar ela, para ela entender que ela é a ovelhinha e que Jesus cuida dela. Eu vou cortar aqui só para vocês verem como que vai ficar essa atividade depois de pronto. Você vai entregar primeiro essa atividade que eu tô recortando, a criança vai ali fazer, vai colorir da melhor maneira que ela quiser, vai colorir essa ovelhinha do jeito que ela quiser, porque a ovelhinha é branca, certo? Mas as crianças podem colorir do jeitinho que elas acharem melhor. Tem ovelhinha mais escurinha também, ovelhinha mais cinza. Tem lindonas perguntando se eu vou deixar a live salva. A live salva aqui no Instagram, eu não vou deixar, eu vou deixar a live salva lá no YouTube. Para as lindonas que não puderam acompanhar aqui ao vivo no Instagram, vai ter lá a reprise, né? No YouTube, para vocês poderem assistir. Por que eu vou deixar lá? Porque lá dá até para vocês acelerarem o vídeo. Então, às vezes, tem lindona que não tem o tempo é muito corrido, não tem muito tempo para assistir uma live um pouco maior, coloca no YouTube e aí ela consegue deixar o tempo, encurtar o tempo da live, fazendo com que o vídeo fique mais rápido, tá bom? Por isso que a live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas vai ficar salva lá no canal do YouTube. Enquanto eu tô terminando aqui de recortar, lindonas que já perceberam que esse realmente é um material que vai ajudar vocês, lá no PEC eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona. O PEC ele é uma plataforma digital. Nessa plataforma digital eu coloco os roteiros com recursos imprimíveis, com atividades, com brincadeiras, com dinâmicas, tudo já mastigadinho para você estudar e aplicar com as crianças, colocar em prática. Então, por isso que eu falei que o PEC ele pode se tornar uma ferramenta para vocês aí no ministério de vocês, porque pode estar ajudando muito vocês a compartilhar a palavra de Deus com as crianças na linguagem que elas entendem, de uma forma muito lúdica, muito envolvente e intencional. Ó, recortei aqui essa parte aqui que tá escrito dobrar e colar, a gente vai dobrar para trás. E aí eu vou usar novamente. Peraí. Opa, meu Deus do céu. Eu vou usar novamente aqui a minha dupla face. Pronto. A minha dupla face pra colar. Por quê? Aí, isso daqui vai ficar desse jeito, ó. Peraí. Tá vendo? É que eu não colei aqui pra vocês. Mas vai ficar desse jeitinho aqui. E aí a criança vai poder abrir e ver que ela é a ovelhinha de Jesus. Tá certo? Tem lindonas perguntando sobre quais serão os assuntos. Lá os assuntos no PEC, eles vão ser divididos por temas. Então vai ter lá, por exemplo, eu já coloquei essa semana, deixa eu aparecer meu rostinho para falar para vocês. Eu coloquei essa semana um material que é sobre príncipes e princesas do Senhor, falando sobre ideologia de gênero. É um material que dura um mês, então são 4 aulas que vocês podem estar trabalhando.
Então ele é dividido por temas. Eu não consigo falar pra vocês quais temas tem lá, porque eu não me lembro, tá bom? E todo mês é adicionado temas novos. Então, ele não é um curso estático, uma plataforma estática que você vai entrar e vai consumir tudo que tem lá. Não, por quê? Porque sempre vai entrar conteúdos novos, porque o foco do PEC é realmente ser uma ferramenta no ministério de vocês. Lindonas, a nossa oficina de recursos chegou ao fim e eu vou mostrar para vocês como ficou os nossos recursos. Vou tentar contar bem rapidinho essa história para vocês. Deixa eu só organizar aqui os recursos. Comentem aqui para mim o que vocês acharam do material, da oficina. Esse é um material muito fácil de fazer, de verdade mesmo. É um dos recursos mais fáceis que tem. E essa é a intenção do PEC, é realmente compartilhar com vocês materiais que vão ser úteis e que sejam fáceis de fazer, fáceis de aplicar com as crianças, tá? Ó, tô organizando aqui pra eu não me perder. Meu Deus. Pronto, acho que agora tá certo. Agora tá certinho. Vamos lá, então. Vou contar bem rapidinho a história para vocês poderem conhecer mais ainda esse material. Lembrando que talvez fique espelhado, porque eu estou com a câmera frontal. Então, a gente começa aqui com esse banner, que é um banner para introdução, onde você vai conversar com as crianças sobre o que é pastor, o que é a ovelha, que a ovelha não enxerga direitinho. Depois disso, você vai falar para as crianças: vocês sabiam que vocês são ovelhinhas? Não sabiam? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Sabe por que nada vai faltar para você que é ovelhinha de Jesus? Porque a palavra de Deus diz que o pastor, ele cuida com muito amor de suas ovelhinhas. Aqui no caso, entra a outra ovelhinha do outro lado, mas a gente não recortou só essa. Então, ó, a Bíblia diz que um certo pastor, ele tinha 100 ovelhinhas e ele cuidava muito bem de suas ovelhinhas. O pastor cuidava tão bem de suas ovelhinhas, que ele fazia questão de levar as suas ovelhinhas para o melhor pasto. E aí você vai colocar um grupo de ovelhinhas aqui, o outro grupo de ovelhinhas deste lado. Ele levava as suas ovelhinhas para o melhor pasto, para que elas pudessem comer e ficar saciadas, para que elas não pudessem sentir fome. Sabe aquela dor na barriga quando a gente fica com fome? Então, o pastor, ele se preocupava com a sua ovelha para que ela não sentisse fome, para que ela estivesse bem saciada. O pastor também se preocupava muito em matar a sede de suas ovelhinhas. Por isso, ele levava as suas ovelhinhas para um riacho bem calminho, bem tranquilo, para que as suas ovelhinhas pudessem beber aquelas águas calminhas, saciar a sede, certo? Vai colocar a ovelhinha desse lado, deste lado. E quando chegava a noite, o pastor colocava as suas ovelhinhas em segurança no aprisco. Mas certa noite, o pastor contou as suas ovelhinhas e ele percebeu que estava faltando uma de suas ovelhinhas. Então, ele deixou 99 ovelhinhas lá no aprisco e ele saiu à procura de sua ovelhinha. Aonde será que foi parar a ovelhinha do pastor? O pastor saiu procurando a sua ovelhinha e ele escutou de longe o bezinho de sua ovelha. E ele foi e se aproximou. Quando ele viu, a ovelhinha estava entre os espinhos, toda ferida, toda machucada. Mas o pastor não teve medo. Ele foi até entre os espinhos. Se machucou? Se feriu? Sim, mas ele estava muito feliz, porque havia conseguido encontrar a sua ovelhinha. O pastor cuidou de sua ovelhinha, colocou curativos, óleos nas feridas da ovelhinha, para que ela pudesse ficar novamente boa. E a Bíblia diz que ela ficou sã, que ela ficou boa novamente. Eu tenho certeza que essa ovelhinha
Agora, ela já não quer mais sair sem seu pastor, porque ela entendeu que o pastor sabe quais são os melhores caminhos para ela. O pastor leva ela para comer pastos gostosinhos, verdinhos, leva ela para águas tranquilas, águas calminhas, para matar a sua sede, certo? E agora o pastor está muito feliz, porque todas as suas ovelhinhas estão em segurança no aprisco. E aí é claro que você vai fazer a aplicação, mostrando para as crianças o cuidado que Jesus tem para com a vida delas. Esse é o material que eu disponibilizei lá no grupo das alunas que querem fazer parte da primeira turma do PEC. Por quê? Porque a primeira turma do PEC tem uma condição especial. Essa plataforma, ela foi muito sonhada, foi muito orada por ela. Eu pensei em cada detalhe, cada roteiro que eu coloco lá é sempre debaixo de muita oração, debaixo de muita provisão de Deus também. E por isso que a primeira turma tem uma condição especial, mas é só para a primeira turma. O curso, o PEC, ele custa no valor de R$ 147, que você paga uma única vez para ter acesso por 365 dias, tá bom? Quem tá perguntando se já tem no PEC, esse material tem no PEC, sim. Mas as lindonas que estão nos grupos já receberam esse material em primeira mão também. E aí, a primeira turma, ela vai poder acessar o PEC no valor promocional. Só que esse valor promocional, ele só vai ocorrer dentro dos grupos, tá bom? Por quê? Porque quem está no grupo realmente tem interesse de ser a primeira aluna. Do que adianta eu colocar aqui para todo mundo se nem todas querem, entende? Então a gente colocou dentro de um grupo seleto, onde a gente vai enviar materiais. A gente enviou esse material do Bom Pastor. Acho que na quarta-feira a gente vai enviar outro material para vocês, para mais uma oficina que a gente vai fazer na quarta-feira. Então, assim, é um conteúdo que é para abençoar a sua vida e o seu ministério. Lindona que ainda não entrou no grupo, viu aqui o material, gostou do material e tem certeza, quer isso para o seu ministério, entra no grupo do WhatsApp para você aí, quando chegar quinta-feira, você fazer parte da primeira turma do PEC. Tá bom? Tem o link aqui no meu perfil, eu vou deixar o link nos stories para vocês também. Eu fico muito feliz, lindonas, o grupo o link tá no perfil, mas eu vou colocar nos stories também, tá bom? Eu fico muito feliz que vocês gostaram dessa live. Eu falei que ia ser bem rapidinho a nossa oficina, que vocês sabem que eu gosto disso, não gosto de ficar tomando muito tempo de vocês, que é muito precioso. Quero desejar a todas vocês uma boa noite e avisá-las que amanhã, quinta-feira, tem live aqui de novo e dessa vez nós vamos falar sobre como preparar aulas intencionais, como planejar aulas intencionais, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite e até amanhã às 8 horas.